Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre força centrípeta, tá pessoal? Antes da gente entrar em força centrípeta, vamos voltar lá atrás, quando a gente estudou estava estudando na cinemática, a gente estudou sobre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Lembra que a aceleração centrípeta era velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória ou velocidade angular ao quadrado vezes o raio? Pois é, pessoal. O princípio da dinâmica estabelece que para produzir uma aceleração num determinado ponto material, deve-se, pessoal, se aplicar nesse ponto uma força resultante, tal que a força é o que? Massa vezes a aceleração, ok? Então, como a gente está falando sobre curva, esse ponto material ele descreve uma curva, então se ele descreve uma curva, para uma curva, ele vai existir a aceleração centrípeta. Então, é quando descreve uma curva. Ok? Então, se esse ponto descreve uma curva, ele tem ali a aceleração centrípeta. Portanto, pessoal, para ver essa aceleração, conclui que existe uma força. Existem forças, né? Forças com componentes normais à trajetória. A resultante dessas forças, esses componentes normais à trajetória, recebe o nome de resultante centrípeta. Essa força que vai fazer com que esse ponto material exerça uma curva, a gente chama de resultante centrípeta ou simplesmente força centrípeta. Ok? Então, pessoal, daí a gente começa o nosso estudo. Então, resumindo tudo que eu falei aqui, a força centrípeta é a resultante de forças que faz um corpo, um ponto material, uma partícula, tá? Faz um corpo realizar uma curva. Ok? Então, imagine que eu tenho um carro, eu tenho uma rotatória, ok? E eu tenho um carro, o carro está dando volta nessa rotatória. Então, eu tenho o vetor velocidade e eu tenho uma força centrípeta, ou seja, uma força que puxa esse carro para o centro. Por isso que ele consegue realizar a curva, tá? Aqui eu tenho a velocidade e aqui eu tenho a força centrípeta puxando esse cara para o centro, ok? Então, eu tenho aqui a resultante das forças, eu tenho a força tangencial, que é a massa vezes a aceleração, e eu vou ter a força centrípeta, porque se ele está fazendo curva, pessoal, eu tenho alguma coisa aqui puxando ele para o meio, tá? Então, eu tenho a força centrípeta. A força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Tá bom, pessoal?
Se na resultante eu tenho a força tangencial mais a força centrípeta. Mas como a velocidade ela é constante, se a velocidade é constante, porque ele está em modo de movimento circular uniforme, e no movimento circular uniforme, pessoal, a gente já viu isso, hein? A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a força tangencial é zero. Se a força tangencial é zero, a resultante fica em função da força centrípeta. Ok? Pessoal, tem uma outra forma de representar essa força centrípeta. Eu falei que a força centrípeta era massa na velocidade dividido pelo raio. Mas a velocidade, pessoal, olha só, a velocidade é velocidade angular vezes o raio, ok? Não é isso? Então, vou substituir aqui. Força é igual a massa vezes esse V ao quadrado, vou substituir por isso aqui. Velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória ao quadrado dividido pelo raio. O raio ao quadrado de cima eu corto com o raio de baixo. Olha como é que vai ficar. Massa, velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória. Então, essa é uma outra forma de a gente representar. Só vou reescrever aqui para ficar bonitinho. A força centrípeta. Então, a gente tem duas fórmulas. A gente tem essa fórmula aqui e a gente tem essa aqui, ok? Então, anotem aí, nós temos duas representações. Professora, qual que eu vou usar? Não sei, o exercício que vai te direcionar qual é a melhor fórmula que você vai usar, tá, pessoal? Em física, pessoal, sempre, qual é a fórmula que eu vou usar? Pessoal, vai depender muito do exercício que você estiver fazendo. O exercício que vai te dizer se é a fórmula A, se é a fórmula B, tá? Que você vai usar, ok?